aí nesse finalzinho ele falando sobre o Pix, que o Pix não é sério falar que o Pix causa uma concorrência desleal, disse que também o Brasil diminuiu o desmatamento nos últimos anos, então que esses argumentos trazidos pelos Estados Unidos para justificar a aplicação dessas tarifas não são argumentos sérios. Mas para relembrar, para localizar quem nos assiste, quem acompanha o Agora Metrópolis, vamos entender tudo ponto a ponto sobre o que o ministro estava falando e também sobre os desdobramentos dessas tarifas, porque os Estados Unidos anunciaram ontem a aplicação de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Essa medida é resultado de uma investigação, a Seção 301, contra as supostas práticas comerciais desleais do Brasil contra os americanos. Agora, a nova tarifa deve começar a valer na próxima semana, no dia 22 de julho, de acordo com o anúncio dos Estados Unidos. Apesar da tarifa geral, o documento que oficializa essa nova taxação apresenta uma série de isenções. Entre os itens excluídos se destacam, por exemplo, café, mel orgânico, açaí, carne bovina, laranja e terras raras. Para falar sobre isso, eu vou continuar aqui lendo um pouco da matéria que a gente tem uma série de matérias no portal Metrópolis para entender, então, tanto os desdobramentos quanto os impactos dessa medida. A gente vai agora aqui, então, para o telão para entender os motivos pelos quais os Estados Unidos decidiu aplicar essas tarifas contra os produtores brasileiros. Pix e desmatamento foram alguns dos itens citados pelos Estados Unidos para aplicar essa tarifa ao Brasil. Segundo os americanos, atos, políticas e práticas do Brasil prejudicam o comércio norte-americano há décadas. E o governo Lula anunciou que vai utilizar a lei da reciprocidade. A gente vai passar também aí ponto a ponto dessa manifestação do Brasil em relação à medida aplicada pelos Estados Unidos. Vamos lá para a matéria, porque ela diz o seguinte, que a decisão do governo dos Estados Unidos de taxar a partir do dia 22 de julho os produtos brasileiros em 25% ocorre depois de uma investigação do escritório do representante comercial do país, o USTR, que acusa o Brasil de práticas desleais que prejudicam empresas e exportadores norte-americanos. De acordo com o escritório, por décadas, os atos, as políticas, as práticas do Brasil prejudicam o comércio dos Estados Unidos ao favorecer injustamente os produtos brasileiros em detrimento de seus concorrentes norte-americanos. Inclusive, esse foi um dos pontos refutados pelo ministro Mauro Vieira, que a gente acabou de ouvir essa declaração dele, rejeitando justamente a ideia de que o Brasil adota práticas discriminatórias. Ele afirmou que as medidas adotadas pelo Brasil não são discriminatórias e que também não prejudicam os Estados Unidos. Aqui na matéria fala o seguinte, que entre as práticas citadas nessa investigação que serviu como fundamento para a aplicação dessa tarifa adicional estão o Pix, que é o sistema de pagamento criado pelo Banco Central, muito famoso, muito comum entre os brasileiros, e para os Estados Unidos, os provedores de serviços de pagamento eletrônico dos Estados Unidos são prejudicados por conta do Pix, pelo fato de o Pix ser um sistema gratuito. O banco tem atuado como regulador para prejudicar os provedores de serviços de pagamento eletrônico dos Estados Unidos e favorecer seu campeão nacional, o Pix, disse o escritório do representante comercial lá dos Estados Unidos, numa publicação que foi feita ontem, na quinta-feira. Além do Pix, tem outros pontos que são citados. A gente escutou, inclusive, o ministro falando sobre isso, sobre o desmatamento ilegal. É um dos pontos trazidos pelos Estados Unidos. Segundo os norte-americanos, o desmatamento tornaria mais difícil para a indústria madeireira dos Estados Unidos competir de forma justa nos mercados globais. O escritório também destaca decisões do Supremo Tribunal Federal para a remoção de conteúdos falsos das redes sociais. Então, terceiro ponto aí, além do Pix
e da questão do desmatamento ilegal, eles também citam essa questão da remoção de conteúdos das redes sociais. Aí, o escritório fala o seguinte, que para forçar o cumprimento, tribunais brasileiros também submeteram empresas de tecnologia dos Estados Unidos a multas diárias por não conformidade ou exigiram que elas cessassem operações no Brasil. É outro ponto, então, trazido também por essa declaração, por essa justificativa aí, na justificativa trazida pelos Estados Unidos. Um outro ponto que a gente passa a abordar agora é a corrupção, porque o escritório cita que o Brasil registrou 35 pontos e ficou na posição 107 entre 182 países avaliados no último índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional. O número manteve, então, o Brasil estagnado na sua segunda pior posição no ranking. Essa é uma outra justificativa trazida pelos Estados Unidos. Aqui na matéria, inclusive, a gente consegue ver um trechinho da publicação que eles fizeram no X, trazendo esses argumentos. E agora, essas novas tarifas, segundo o governo de Donald Trump, a nova tarifa de 25% deve começar a ser aplicada a partir do dia 22 de julho. Isso com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Esse procedimento que a gente está falando, todos esses pontos abordados pelos Estados Unidos para justificar a aplicação dessa nova tarifa são justificados, então, com base nessa seção 301. É uma medida adotada pelos Estados Unidos com base na sua lei de comércio que permite a instauração dessa investigação contra práticas que os Estados Unidos consideram práticas desleais, práticas que não seriam compatíveis com o que eles consideram adequado, então, em relação ao comércio americano. E, nesse sentido, a tarifa, então, foi apresentada como um instrumento de pressão política e econômica para tentar incentivar o Brasil a negociar mudanças nessas políticas que são questionadas pelos norte-americanos. Como eu falei, a medida vai começar a valer a partir do dia 22 de julho e o documento que oficializou essa nova taxação apresenta também uma lista detalhada de isenções. Essa lista inclui alguns produtos, como eu citei, café, mel orgânico, açaí, carne bovina, laranja, terras raras, entre outros. Então, a gente segue acompanhando. Hoje o nosso programa vai tratar ponto a ponto sobre essa nova tarifa, essa medida anunciada pelos Estados Unidos e como isso impacta a nossa vida, o nosso bolso, o bolso do brasileiro. Mas antes de a gente continuar conversando sobre isso, eu vou chamar um intervalo rápido. Em 2 minutos a gente volta para quem está na TV. Mas